Bem, uma coisa que anda me incomodando muito, andei vendo alguns vídeos mais voltados para o lado do espiritualista, espírita, né? Eu tenho percebido, né, uma certa passividade em relação ao sistema como ele é. É uma passividade com uma passação de pano, Conformismo. isso, conformidade. Até tinha visto essa palavra agora na minha cabeça. Um conformismo, né? E tipo, como se tudo fosse a coisa mais natural do mundo, tudo tá correto, o sistema é perfeito do jeito que funciona, Aqui é uma escola. aqui é uma escola, né? Mas assim, essa questão de, né, sempre ser uma escola, a gente vê tantas incoerências, né, no próprio sistema. A gente vê que existe sim um mal, né, estruturado mesmo, estabelecido, que rema contra esse tempo que as pessoas, os indivíduos, levariam para despertar consciência, né, para despertar sensibilidade. Há todo um sistema bem estruturado que atrasa isso tudo aí, esse tempo, esse processo. E, né, tais pessoas com certos poderes, digamos assim, né, mediúnicos e tal, não conseguem compreender isso, né, ter acesso a isso. Eu não diria, eu até falo assim, né, essas pessoas não têm acesso a isso. Na verdade, elas não conseguem compreender, porque elas têm a mediunidade, elas conseguem informações vindo assim, né, espirituais, o que eu chamaria de informações privilegiadas, mas elas não põem à prova, elas não questionam os próprios entidades com quem elas se consultam, né? Uhum. E eu me incomoda ver assim que é tanto mal, é tanto sofrimento, né, acontecendo, e parece que não comove o suficiente as pessoas a pelo menos começarem a questionar, né? Questionar as próprias entidades, a questionar, né? Por que a permissão de tanta crueldade, né? No meio espiritualista se fala muito que a gente tem que aceitar a vida, a lei, né, do universo e aceitar as dificuldades, que isso seria sinal de maturidade espiritual, consciencial. Mas aí existe uma diferença de você se conformar e querer ver só o lado positivo das coisas, né? Aí você tá ignorando, fechando os olhos para aquilo que é uma realidade, né? Que o mal aqui existe sim, né? Não adianta querer fugir do maniqueísmo, né? Falando que é uma coisa religiosa, um preto e um branco, né? Que as pessoas simplesmente dividem entre mal e bem. Sim. Não adianta querer fugir disso e ignorar o fato de que existe sim pessoas ruins, existe a maldade, existe a crueldade. Entendeu? Você tem que saber ter bom senso, né? Dosar as coisas. E então, se você foge desse maniqueísmo, você começa a ter um discurso de que o mal não existe, né? Que você não pode interpretar as coisas assim, É relativo. que tudo é relativo, né? Outra coisa também é o desapego, que você precisa ser uma pessoa, um ser desapegado para você poder transcender e se libertar desse mundo. Mas as pessoas não sabem muito bem definir ou discernir o que é o desapego. Elas acham, elas acabam caindo na crença de que desapego é se tornar uma pessoa fria,
sem sentimentos, que não se importa com a dor do outro ou com a perda mesmo de alguém querido, Sim, sim. né? Que as pessoas têm que reagir como se a coisa fosse normal. Sim, é natural, sempre essa palavra, né? E a pessoa tá fingindo, ela tá forçando uma. Como que se diz a palavra lá? Uma equanimidade forçada. Ela tá se forçando a ter uma equanimidade. Não é verdadeiro. Uma verdadeira paz que a pessoa sente. Ela tá forçando, ela tá fingindo. Isso. Ela tá, na verdade, ela virando uma bomba, né? Ela tá represando muita coisa internamente, muita revolta, Tá muita reprimindo. tristeza, aquela coisa toda. E sim, existe até pessoas que desenvolvem certos mecanismos psicológicos para se boicotar, né? E ao passo de que, por exemplo, ao passo de que aquele que ele tem uma sensibilidade, ele tem uma certa empatia e ele desenvolve aquela coisa de cuidar do outro, né? Sim, desenvolve sim a questão do apego, aquela coisa toda, mas ele é condenado nesse mundo, nesse sistema aqui, ele é condenado. Você vê uma raiva, um incômodo assim tão grande com esse lado, né, da equação, mas você não vê a mesma revolta com o lado manipulador. Você fala a revolta em relação ao apego. Isso, a revolta em relação ao apego, você não vê essa revolta em relação ao lado manipulador, mentiroso, das elites, dos líderes, Do etc. sistema. É aquilo que forma o sistema, né? É tudo nas costas dos pequenos, é tudo nas costas dos indivíduos, do povo, da população em geral, né? E você vê nitidamente quem está de fora, né? Você vê a manipulação de pessoas frias, pessoas que não têm apego, pessoas que não têm valores humanos, né? Manipulando o jogo todo. E as pessoas, assim, é aquilo que mais me incomoda, né? As pessoas aceitando isso, né? Porque são Porque autoridades. são autoridades, porque embora Especialistas. elas tenham sim uma certa sensibilidade, desenvolvem uma empatia, mas elas vão e guardam tudo aquilo dentro delas, né? Isso é Adoecem. engano. É um auto-engano. Elas se forçam a uma compreensão. Sim, E aí a indignação vai ficando para debaixo do tapete até que um dia isso estoura em forma de doença, alguma coisa. isso. Entendeu? Então, assim, será que realmente não devemos olhar tudo como é natural? Essa palavra, né? Deus Natural. quis. Deus quis. Para os religiosos, né? Mas assim, para os crentes, no caso, né? Até quem tem crença no espiritualismo, Até a espiritismo, na religião. filosofia. Na filosofia fala, não, o universo é assim, então a gente tem que aceitar como Isso. algo desafiador. Então, essa que é a diferença que a gente precisa pontuar. Uma coisa é o funcionamento do universo que, sim, existe luz e sombra, existem os desafios. E a gente tem que, sim, enfrentar os desafios. Mas outra coisa é quando impõe artificialmente esses desafios, Sim. aprisionando a gente num looping. Isso. Nesse ciclo, né? Num ciclo que, na verdade, nunca muda. E aí a gente tem que aceitar, porque o mundo é assim, porque a vida é assim. Sim. E se você fica indignado com essas coisas porque você é um vitimista. No meio espiritualista é o que mais tem essa afirmação. Se você
não, se você reclama de alguma coisa, reclama não é bem a palavra. Você sente uma indignação. Você vê que algo está errado, você não se conforma. Então, as pessoas, né, do meio espiritualista falam que é vitimismo. Mas você precisa discernir, refletir o que é um real vitimismo daquilo. Por exemplo, você realmente está sendo responsável pelas suas dores, né, suas A desgraças. sua própria ignorância. E aí você fica culpando os outros. Sim, isso daí é um vitimismo real. Sim. Mas existem coisas, circunstâncias em que a gente é submetido. Sim. E que às vezes a gente não tem como solucionar. E aí quando a gente aponta coisas erradas, né, coisas maléficas, aí as pessoas já taxam, já colocam tudo no mesmo saco e já taxam isso de vitimismo. Mas o mundo, ele precisa das pessoas que se indignam, que ficam insatisfeitas, porque são elas que causam as mudanças. Bom, vou pegar um exemplo porque todo mundo adora falar dele, que é Gandhi. Por mais que ele tenha feito lá a Revolução Pacífica, mas ele estava indignado com a situação da Índia, certo? Ele não faria tudo aquilo se ele estivesse aceitando aquilo de boa. Não, é assim mesmo. As coisas são assim, a gente tem que aceitar e se conformar, porque é a vida, porque Deus quer. Entendeu? É aquilo que eu falo, para dar uma sensação que as pessoas que falam isso, elas adoram apanhar. Parece masoquismo. Sim. Só que elas querem também ter a imagem de que elas são elevadas espiritualmente, que elas já compreenderam a dinâmica da vida. Mas não questionam os atos de líderes políticos, de lideranças religiosas, que são, porra, não tem nem como defender alguém que sai roubando. Aquelas famílias dinásticas que controlam tudo. Não questiona, não tem como defender. É tudo conspiração e não sei o que lá, né? Então nem quer saber. Não tem. E não questiona a indústria farmacêutica, não questiona a exploração, como fala? Energética fóssil e não sei o que lá. Porque a gente não sai disso, a gente não evolui nem isso. Energia limitada aí, né? É tudo uma forma de usar o produto energético como um xadrez só para ficar fazendo dinheiro e monopolizando o poder ali em certos lugares e tal. Mas essa questão de você, né, as elites, os líderes, as lideranças e tal, que é inquestionável o mal que eles fazem, né? Tipo assim, não dá pra fazer vista grossa pra isso, né? Não dá pra passar pano de algo tão grotesco e visível. E você não vê essa gente iluminada batendo de frente. Cadê o peito de aço, de luz? Não, porque iluminação para as pessoas é essa coisa de você ficar equânime, você não ligar pro que tá acontecendo, o caos que tá acontecendo. Eles acham que ser iluminado é você sentir só paz então diante da destruição do mundo. Então o iluminado, a evolução do iluminado é virar uma pedra. Sim. Grande evolução. O cara virou uma pedra. Não, é completamente errôneo esse sentido de iluminação. Porque aonde eu vejo uma paz absoluta dessa são nas estátuas. Não, a paz que os iluminados falavam não era essa paz de conformidade. Não era. Tanto é que muitos mestres falavam eles falavam que o sábio, o verdadeiro sábio, ele tem muita ação. Sim. Ele não fica só no pensamento, na contemplação. Ele age, ele faz. Sim. Lógico, não de uma forma egóica ou truculenta ou coisa do tipo. Mas alguma coisa ele faz, entendeu? Ele contribui.
Ele vai ter horas que tipo assim, ó, ele vai dosar a rigidez, mas ele vai ter rigidez, né? Faz valer aquela frase: se você quer ter paz, prepara-te para a guerra. Isso. Então, se a gente imagina, né, por exemplo, que nesse mundo do jeito que ele é, as poucas pessoas que realmente têm consciência, empatia, realmente se organizassem, e voltassem contra o sistema, né? Você tem aí uma guerra, você tem um conflito aí. Mas o objetivo disso é a paz, né? A paz, às vezes, a gente tem que conquistar. Exatamente. A justiça a gente tem que fazer. Tá certo que a paz, ela vem do nosso interno. Sim. Mas muitas vezes a gente vai ter que também agir externamente pra... Porque assim, imagina uma situação, a gente vivendo um autoritarismo, uma autocracia, uma ditadura. Sim. Você vai simplesmente ficar calado, obedecer tudo que eles mandam, mesmo vendo que tá tudo errado, que tá acontecendo crueldade, massacres. Você vai ficar inerte? Exatamente. Não. Mesmo que você corra o risco de morrer e ser Exatamente. preso, você vai ter que fazer alguma coisa. Entendeu? Então não é assim tão floridinho, né? Cor de rosinha, bonitinho, não. Eu chamo isso de covardia. A palavra disso é covardia. As pessoas têm medo. Tem medo de bater de frente, né? Tipo, sei lá, retaliações, aquela coisa toda, né? É isso que eu vejo. É medo, né? Mas as pessoas não vão querer admitir ou às vezes não conseguem nem enxergar isso. Então, no ópio do discurso. Isso. Entendeu? Então, assim, uma coisa interessante que eu tinha visto, vindo na minha mente antes, eu nem cheguei a falar, quando a gente estava falando da separação do vitimismo real e vitimismo falso, cara, quem pratica o vitimismo falso, aquele vitimismo Egoísta. egoísta, cara, No é real principalmente os narcisistas. sentido. Isso. É E a gente... principalmente aquele que se diz forte, aquele que se diz líder, aquele que se Fodão. diz. Exatamente. É esse que pratica. Por quê? Porque normalmente, muitas vezes, a pessoa que não tem esse perfil narcisista, tem um perfil mais empático, ou mais altruísta, ela carrega muita coisa nas costas, né? Ela carrega muita coisa nas costas. Então, no caso do narcisista, não. Ele quer botar as coisas na costa dos outros, ele quer sugar os outros, Sugar isso, vampirizar, e tudo quando dá errado ele bota a culpa nos outros. Aí sim é um vitimismo. Isso é um vitimismo. Isso é um vitimismo. Sim. E a gente tem que fazer conteúdo sobre narcisismo porque é isso que impera nesse mundo. Lembrei de uma coisa. Esses poderosos aí, elite e tal, eles adoram colocar a culpa na humanidade, na população. Sim. Eu não tô falando que nós, cidadãos, não temos culpa também e responsabilidade. Mas grande parte das atrocidades aí, entendeu? São eles. Sim. Eles que criam. Exatamente. Mas tudo que é criado, esse caos que é criado, eles falam que somos nós, humanos, ignorantes. Sim. Só que nós temos que ser, como você mesmo falou, nós temos que ser honestos, porque se a gente quer virar o jogo, a gente tem que ter honestidade. A gente tem que saber o terreno que a gente está. Como se fosse uma guerra, a gente tem que fazer o reconhecimento de terreno, né? Sim, de fato, o sistema existe porque somos ignorantes. É sustentado, né? É sustentado pela ignorância das Exato. pessoas. Há níveis diferentes de ignorância. Há níveis diferentes. Mas o nível que prevalece, que a gente observa, é um nível muito alto de ignorância. Muito. Tanto que a gente olha e observa e diz:
essa humanidade continuar assim, não tem jeito. Vai se autodestruir. Porque as Entendeu? pessoas estão virando zumbis, Sim, sabe? É gado, é manada. Tá todo mundo indo em direção ao abismo, ninguém enxerga. isso. É tão difícil quando a gente para pra ver muita gente falando, e pro lado espiritual também. É muito difícil alguém com realmente que tá com o olho aberto. Muito difícil. Porque você vê, por exemplo, cara, né, como que as pessoas caem tão fácil na palavra. Isso daí é para quem acredita no espiritismo, no lado espiritual, que tem alguma experiência com o lado espiritual. Como que as pessoas caem tão fácil na conversa de mentores, de Ah, guias, sim. sem questionar, cara. Sem questionar. Sem Que questionar. entidade é essa que tá falando? Eles são inteligentes, você acha que eles não Eles podem são mentir? muito inteligentes, ardilosos, Sim. Hipno... entendeu? Como é que eu poderia falar? Hipnólogos? Hipnólogos. São hipnólogos, tipo assim. é, Outra coisa que eu ia falar. Tá falando dos mentores, dos guias. Eles têm muita lábia. Ah, a Muita lábia. pessoa, por quê? A pessoa se deixa levar muito pelo deslumbre que ela tem daquela experiência. Porque nós estamos tão presos aqui, tão densos aqui, densificados, né? Que, sei lá, você tá numa gaiolinha de prisão, aí de repente te soltam para um campo ali amplo, aberto, Aberto. bem vívido, colorido, iluminado. Você fica deslumbrado com a dimensão daquilo tudo, Com aquela né? certa Com aquela liberdade. certa liberdade. Então tudo que chega ali dá a sensação de que é mais honesto, é mais verdadeiro. É assim como quem vive em terceiro mundo acha que tudo aquilo que vem do primeiro mundo é honesto, é verdadeiro, original, entendeu? Uhum. É similar, é a mesma coisa. E, e, E aí eles ficam fascinados com os dons, né? Mediúnicos e com os fenômenos sobrenaturais que aí acabam caindo, né, na lábia, na enganação de muitas entidades aí. sim, Porque não percebem. Tanto é que essas entidades, ou mesmo esses falsos gurus, eles se utilizam muito da verdade. Eles pegam muita coisa verdadeira, né? E as pessoas são pegas por essas verdades. Só que aí, com o tempo, eles vão colocando as armadilhas, né? As distorções. são muito sutis. Muito, muito sutil. Que engana. Bem, então assim, as pessoas né, que têm essas experiências, né, espirituais e tal, elas sentem, aliás, elas por causa desse deslumbre que eu falei, né, dessa euforia, não sei, elas devem se sentir um pouco intimidadas também perante aqueles seres, né, e se portando de uma maneira bem submissa. Eu até Isso. lembrei que em certas EQMs, né, a experiência quase morte aí, que algumas pessoas dão de cara com alguns seres aí que até parece bem educada, aquela coisa toda, mas quando a pessoa ousa fazer um questionamentozinho, eles eles não são tão sutis. Educados. Eles não são tão do tipo, por exemplo, mas eu não quero fazer isso, né? Eu vou dar uma pincelada bem por cima assim, foi uma coisa que eu ouvi, né? Mas eu não quero fazer tal coisa. Se você não fizer, vai acontecer isso. Vai me ouvir ou não vai? Assim, Falou assim pra pessoa? assim. E aquele lá de tipo fazer a pessoa passar por uma situação ruim, sofrida, É, aí quando a pessoa
fala, decide, tá, eu vou cumprir essa missão, pronto. A pessoa é retirada imediatamente da dor, do sofrimento. Barganhou usando a moeda da dor. Barganha, entendeu? Pra mim isso não é coisa divina, não. Não, não é. E aí, nossa, né? A gente falar isso, para muitos é um sacrilégio, mas eu sei que tem muitos que têm muita revolta guardada, reprimida, e não coloca para fora e acaba se identificando. É aquela coisa, eu acho que a formação de uma massa crítica não é para acordar todo mundo, mas é a formação de uma massa crítica. Uhum. Entendeu? Ó, para ter uma ideia, o mundo é governado por um pequeno grupo, Isso. né? E as pessoas, grande parte das pessoas não acredita, né? Exatamente. Só que aqueles que têm uma estão quase ali desabrochando, despertando, tem já um despertar, já tem uma boa sensibilidade, muitos desses, aliás, eles também são um grupo pequeno, né? Mas muitos desses tem que realmente desabrochar tudo. Tipo assim, bota a revolta pra fora, bota Tem que a boca no assumir assume. a indignação, mas Isso. eu não falo de ficar descontrolado. É. Eu não falo de ficar revoltado, mas usar a indignação, a raiva de uma forma positiva, Isso. né? A pessoa não precisa nem se preocupar muito, porque a consciência dela já é um limite, um freio e um direcionamento para a raiva. Então ela tem muita raiva. A consciência vai ser um direcionamento para essa raiva. Sim. Porque a raiva, ela faz parte da emoção humana e você não tem como reprimir a raiva. Mesmo que digam, os iluminados não sentem raiva. Será? Não sei. Será que eles não utilizavam a raiva deles pra fazer algo? Entendeu? É um questionamento. Sim. Essa coisa de rotular, criar um estereótipo de quem é iluminado, eu acho assim um erro. Olha, Uma besteira. Dá a entender que esse estereótipo iluminado ele é egoísta. Porque ele que não quer ser abalado pelo mundo. Ele quer criar aquele campo de proteção em volta dele e ele é o flutuador inabalado. Não, isso não é iluminado. Né? O iluminado, ele age em prol dos outros, no mundo. Mas eu falo do estereótipo de iluminado que o pessoal criou. Entendi. Sim. Porque é mais ou menos assim, você para trazer a justiça, fazer valer a justiça, vai ter que botar a mão no fogo. Só que quem quer botar a mão no fogo? As pessoas têm medo. Então, pelo medo, elas criam um estereótipo de uma iluminação que elas conseguem atingir, entendeu? Mas não é a verdadeira iluminação. É uma iluminação que elas conseguem atingir, mas não é iluminação, você tá entendendo? Tipo, não. Elas mentem para si mesmas que aquilo ali é uma... É um ego espiritualizado. Exatamente. Não é iluminação. Exatamente. E esse papo também que assim, a gente não pode mudar ninguém, que a gente não pode mudar o mundo. Como assim? Se o mundo tá sempre mudando, é lógico, não naquela mudança. Como fala? Naquela mudança radical e. Ainda não, mas assim. A vida é mudança, né? Sim. Todo mundo muda. E outra, uma pessoa pode influenciar a outra, sim. É lógico que você não pode ter a pretensão, a arrogância de querer mudar os outros. Isso é diferente. Sim. Você não pode impor uma mudança. Mas você colocar no mundo suas ideias, né? Deixar sua mensagem, é um ato de você querer um mundo melhor. Mundo melhorado. E atrair aqueles que ressoam com você. Mas isso tem que se tornar algo que afeta o externo, né?
Assim como assim, um pequeno grupo controla o mundo inteiro através da ignorância Isso. da multidão, Da né? manipulação, da enganação, das ilusões. Ah, mas esse mundo aqui não tem milagres, não sei o que, não sei o que lá. Tem todo um contexto para as coisas acontecerem. Mas um pequeno grupo controlar um planeta inteiro não é um milagre. Não, então por isso que muita gente não acredita. Como um pequeno grupo vai controlar todo mundo? Controla, porque eles têm o conhecimento das coisas, eles sabem das técnicas de engenharia social, Social. eles sabem como que se faz uma guerra psicológica, eles sabem manipular um povo inteiro de uma nação e também de um planeta. Até porque eles desviam riquezas, eles. Cria uma narrativa. E todo o dinheiro, toda a riqueza, né, desviada que eles roubam, né? Aquilo ali eles pagam os Isso, gênios os daí, especialistas, a mídia, exatamente. principalmente a mídia. Isso é uma pirâmide mesmo. Eles controlam a indústria farmacêutica, que controla os médicos, Isso, exatamente. os Né? cientistas. Não é que o fulano secreto lá de cima, do topo, vai em cada funcionário na sociedade, em cada, sei lá, médico, em cada político, em cada advogado. Não tem E para como. falar no ouvidinho, não é elezinho que está Não é ele saindo de lá indo pessoalmente. pessoalmente. É uma pirâmide, é um esquema Ele de pirâmide. cria um esquema, isso. Ele cria um esquema para criar uma narrativa que as pessoas começam a acreditar como realidade. Isso. Então, sim, ideologias políticas, crenças religiosas, filosofias, espiritualismo, tudo isso está dentro do pacote deles. E é com isso que eles manipulam as pessoas. Exatamente. E criando o que é? Divisão, separação, briga. Isso. Porque é assim que eles controlam as pessoas, né? Como que é? Dividir para conquistar. Isso. Praticamente toda essa regra seguida aqui nesse mundo é a regra foi estipulada no jogo. Não é uma coisa universal, não é uma coisa que tem a ver com justo, né? Com a coisa ser justa. Então a pessoa fica se desdobrando para seguir tudo que o grupo, que o líder fala, que você tem que fazer assim, que você tem que fazer assim, que você tem que reprimir suas emoções, não sei o quê. Você é um idiota, é um trouxa, porque esses aí, quando eles morrem, e mesmo quem tem experiências com o lado espiritual sabe, os seres psicopatas, frios, né, que se alimentam dessa energia, da energia da raiva, da violência, seja lá o que for, eles não ligam. Eles quebram a regra mesmo, eles não estão nem aí. Porque a regra eles que fazem. Eles morrem, vão para lá, continua fazendo porcaria lá. Lá do eles outro lado. lá do outro lado, influencia aqui. Eles não estão nem aí. E ri da nossa cara. E ri da nossa cara. E ri da nossa cara. Entendeu? É isso que as pessoas têm que enxergar. Aí as pessoas perguntam, mas como você sabe tudo isso? Qual é a prova? Então, aí que tá, as pessoas não vão atrás das coisas. Não das investiga. fontes, não investiga. Você tipo assim, tá, a gente pode aos poucos vir trazendo provas, aquela coisa toda, mas você está terceirizando também esse lado de investigar as coisas. O trabalho porque a gente percebe próprio, isso. Né? As pessoas terceirizam tudo. Elas querem que a mídia, o Jornal Nacional, fale para elas. Isso. Elas não vão atrás, mas por que tal pessoa tá falando isso? Deixa eu ver se isso aqui é fake. Elas não vão atrás, elas não vão, por exemplo, atrás da história, da real história, não da história que tá nos livrinhos de escola. Sim. Ah, que real história? Então, vai e investiga. Quem é tal pessoa? Quem são esses poderosos? Quem são essas famílias aí que todo mundo fala? Rockefeller, Rothschild, quem mais? Tem vários aí. Ford, né, também tá no meio. Tem um monte aí, tem outros. A gente tá que falando o mais muito, famoso é o Rockefeller. E a gente tá falando muito da parte da Inglaterra, Estados Unidos ali, mas estão espalhados por aí. Estão espalhados.
né? Tem até um... Sionistas, por que não pesquisa sionistas? Exatamente. Ah, mas você é antissemita. Vai lá ver, pesquisar nos noticiários, mas tem reportagens aí que os judeus fazendo manifestação contra sionistas. Exatamente, os judeus, eles não têm nada a ver com sionistas nesse sentido, como que eu falo? É filosófico? Ah, não sei se é na doutrina. Eu tenho que pesquisar melhor isso daí. Mas quando a gente fala sionista, a gente não está se referindo ao povo judeu. Isso. Apesar deles se considerarem judeus e tal, mas a gente sabe que isso veio de uma outra forma. É de uma outra forma. A origem dos sionistas. No caso, tem que estudar bem detalhadinho para, né, não falar besteira, né? Não, porque falar os sionistas besteira. tudo, a filosofia deles é ganhar à custa dos outros, tipo. Isso. É atropelar Deus e o mundo. Exatamente. Para os interesses deles. E você vê muito fica muito evidente isso nos sobrenomes que estão lá nos altos cargos de mídia, principalmente americano. É um dando tapinha nas costas. É um dando tapinha nas costas. É uma máfia. É uma máfia. É uma máfia. Só que. Deixa eu lembrar o que eu ia falar. Então, cara, a gente pode pegar as provas. Existem provas, muitas provas, muitas evidências. Dessa bizarrice de sistema que existe aí. As pessoas temam que viagem na maionese é conspiração, é coisa de conspiranoide, né? Primeiro, não acreditamos em terra plana, né? E a gente sabe muito bem quando é uma pessoa portadora de esquizofrenia, aquela coisa toda. E nem toda conspiração a gente acredita. E nem toda conspiração a gente acredita. Né? Como a Terra plana mesmo, a gente não acredita. E tem muita coisa aí que até mais aceitável, mas mesmo assim, tipo assim, tem coisas que lançam aí parecendo que é real, a gente às vezes até se anima, mas depois com o tempo a gente descobre que é falso. A gente vai descobrindo porque também a gente investiga o que é falso, mas, assim, e o que é verdadeiro. O que não falta é prova de que esse sistema é bizarro, não é natural e tudo é realmente um teatro. É um show de Truman generalizado, só que piorado, né? Cara, você pode ver em estruturas de certos templos de seita, de dinheiro, nota, de simbologia, dentro de estruturas religiosas e tal. Você pode esfregar na cara da pessoa, entendeu? Esfregar na cara da pessoa. A pessoa é desonesta. E a gente vê em filmes, séries, direto esses simbolismos. Ninguém se pergunta por que eles colocam tanto nos filmes. Exatamente. Eles estão cumprindo uma agenda. É como se fosse um sinal, né? Tipo assim, olha, a gente tá respeitando aquilo que vocês querem, ó. Tá vendo? É isso. Sim. E aí a gente tá fazendo esse vídeo primeiro para dar uma engatilhada numa coisa que a gente tá querendo continuar, né? Que chega, né? Já cansou bastante esse mundo, né? Do jeito que ele é. E... Então a gente pretende levar mais a sério, a gente pretende falar sobre narcisismo. Eu tava com vontade, né? Até você também tava com vontade de realmente formatar como se fosse um documentário, alguma coisa mais séria assim, né? Bem escrita, um script, aquela coisa toda, a gente poder trazer vídeos nesse formato também, porque a gente realmente quer ter um comportamento sério, transmitir a informação de um jeito sério, até para a gente não repetir o erro ou a má intenção que muitos conspiradores têm, que eles pegam essas informações para monetizar, fazer dinheiro, vender curso. Acaba até parecendo que é agente de desinformação. Né? Muitos devem ser. Muitos devem ser. E então, como a gente ama a justiça, como a gente tá pela verdade, né?
Exatamente. Não para vender nada, sei lá. Não somos donos da verdade, Não sou mas contra, estamos pela verdade. não sou contra vender curso, nada disso, vender livro. Mas a exploração exagerada sobre um tema. Sim. Aí você fica meio que de uma forma mercenária, querendo impor certos cursos, porque só assim você vai se salvar. Entendeu? Eu não sou a favor. Eu acho que a verdade, ela deve ser democrática. Isso. Entendeu? Você elitizar a verdade, você... Aí falam que é porque não dá pra você falar as coisas publicamente, porque aí você vai ser perseguido, vão deletar seu canal e tudo mais. Mas existem maneiras de você falar, né, sem precisar ser muito Retalhado, né? Muito sofrer muito. retalhado. É o jogo de cintura. É o tal jogo de cintura. Mas também não deve se preocupar muito com questão de monetização. Ai, meu vídeo foi desmonetizado porque eu falei tal palavra. Ou porque eu passei tal informação. Dane-se. Você não tá pela verdade? Isso. Ah, mas aí o vídeo não ganha tanto engajamento. Ué, vai atrás manualmente das pessoas. E quem Entendeu? tiver que encontrar, vai encontrar. Entendeu? Pois é. Igual certas coisas que acontecem aí, onde pessoas julgam muito os outros, né? Por estarem, às vezes, desabafando em momentos de desabafo. Aí, às vezes, as pessoas falam... Costumam usar muito aquele termo, vai capinar um lote, né? Só que a própria pessoa, às vezes, reclama muito dessas retaliações, já, porque... né, desmonetizou, porque o vídeo não tá indo pra frente, engajamento. Então, ué, vai capinar um lote. Vá manualmente atrás das pessoas. Entendeu? Não, então, se a intenção é espalhar a verdade, por que tanta preocupação com Com dinheiro. view, monetização, com... Não tem essa. Não tem, cara. Agora, se você tá fazendo conteúdo e isso tá gerando naturalmente muito lucro, de repente, eu não sou contra isso. Mas Também eu não. sou contra quando a pessoa meio que impõe, quer impor. Sim. Entendeu? Você só vai se salvar, entre aspas, se você fizer isso, aquilo, comprar meu curso, comprar meu livro. Não dá, entendeu? Sim, sim. Aí, às vezes, preços abusivos. Geralmente. E propagandas ameaçadoras, etc. Então, e quem cobra dessa forma aí, abusiva, pra mim não saiu da Matrix. Tá repetindo tá o sistema. fortalecendo, tá reforçando a Matrix. Sim. Entendeu? Porque existe o preço justo, cara. Existe. Sim. Mas eu não vejo por aí não. Olha, enquanto a pessoa está cobrando 2.000, 3.000, 4.000 pelo curso, o sistema está fazendo a cabeça dos seus filhos de graça. Então quem está ganhando? É o sistema. E será que as pessoas percebem? Porque eu percebo. Que elas reforçam o sistema, elas falam que são contra, são antissistema, são contra a Matrix, mas pra mim eu vejo que eles não saíram não. Pois é. E sair da Matrix não é que você tem que ser contra o dinheiro. O dinheiro é uma energia neutra. Neutra. A questão é a exploração. Isso. Ser mercenário. Sim. Então, assim, essa questão do sistema que a gente está falando aqui, esse vídeo aqui que a gente está fazendo, está meio mesclado o termo, o assunto, mas a gente pode até separar melhorzinha o que a gente vai tratar em cada vídeo e tal, e a gente tem muita coisa para bater, ideologias, questão de liberalismo, capitalismo, esquerda, tem um monte de merda aí
Sim, a bater. gente vai falar por temas, mas esse daqui a gente quis dar um parecer sobre a conformidade das pessoas, É, o isso, pacifismo, isso, das pessoas não questionarem nada, das pessoas aceitarem tudo, das autoridades, acharem que tudo tem que ser desse jeito, porque o mundo é assim. Entendeu? A gente tá questionando isso, batendo de frente com isso. isso. Essa aceitação. Até porque, né? Porque acabei esquecendo, é que, pô, voltando lá atrás nessa coisa aí de, como é que é? Ficar essa opressão contra o vitimismo das pessoas, essa coisa aí em relação ao apego, é que, aquilo que eu falei mais cedo, que a, existe, né, nesse mundo aqui é um sistema muito cruel, né? Muito cruel. E aí a dor das pessoas é mensurada de uma forma incorreta, de uma forma errada. Porque a dor da pessoa, você é como se você estivesse ignorando o grau de sofrimento e de crueldade na qual as pessoas passam. É tipo, Isso. você está choramingando demais. Mas, cara, olha o tamanho do sofrimento da pessoa com o que ela está passando. Mede isso daí. As pessoas não se colocam no lugar das outras. Ex- Você acha que um Cristo ia falar uma coisa dessas pra alguém? Não lembro de nenhuma passagem falando disso. Nem eu, Buda, ia falar um troço desse? Ah, tá de mimimi. Pois é. Não, ele ia se compadecer, ele ia sentir uma compaixão. Não é que ele ia simplesmente passar a mãozinha na cabeça, dar comidinha na boca da pessoa, fazer tudo por ela. Mas ele teria compaixão, ele teria sentimento, compreensão, era o que eles Sim, mais tinham, esses sim. seres, compreensão. E é o que menos as pessoas estão tendo, compreensão. Elas querem ser duronas, aquela coisa fria, austera. Sim. Elas acham que todo mundo tem que aprender no baque, na porrada. É isso. Eu vejo uma dureza seletiva, né? Isso que eu acho me irrita, né? Na Elas gostam de verdade. apontar para os outros. É uma dureza seletiva. Mas quando é com elas. Quando é com elas e elas gostam de bater nos mais fracos. Essa dureza a gente não vê contra os mais poderosos. Ah, A gente não vê. pois é, esses revoltadinhos, o que eles fazem? Eles fazem massacre em escolas, em outros lugares. Agora, fazer alguma coisa contra esses Poderosos aí, psicopatas no políticos, poder, psicopatas não, no né? poder, seja lá o que Por for. que será? É. Antes, Não que a gente esteja é isso que eu ia estimulando. falar. Antes que o idiota A gente não é se fale terrorista. isso, É. a gente não está estimulando, mas Mas a a gente gente está questionando, indagando por que indagando essa gente só quer prejudicar quem não tem nada a ver, quem é inocente, os mais fracos. cidadão Exatamente. comum. Por quê? Porque, né? Usa essa revolta não pra fazer uma violência, ser um terrorista, Sim. mas é uma indignação que você pode fazer algo positivo pro mundo. Uma indignação que se transforma em algo positivo, em abrir a consciência das pessoas, em libertar as pessoas. Não impor uma libertação, mas para conscientizar elas. Exatamente. É isso, eles estão direcionando a revolta totalmente de forma errada. Esse. Então, assim, você vai ter mais alguma coisa para falar? Acho que para esse vídeo aqui tá bom, deu 49 minutos, né? Vou editar. Por volta de 30 e poucos minutos aí. Bem, espero que tenham gostado e o próximo vídeo, não sei qual o tema vai ser, né? Mas a gente vai tentar elaborar direitinho. Isso, até mais. Até mais.